sei onde que eles estão. A gente vai liberar a gravação do Teams depois, Nath. Coloca um aviso que a palestra está começando, Natália, lá no grupo, por favor. Que aí acho que o pessoal vai entrar. Quantos são, Adriana, que estão matriculados? Putz, eu acho que são uns 40, mais ou menos, porque tem muita gente, a gente precisou pedir várias vezes os dados, e aí eu vi que tem algumas pessoas que acabaram fazendo 2 cadastros, então no grupo ficou duplicado. Qual que é o nosso público? Nós temos pessoas que estão começando a trabalhar, né? Jovens arquitetos. Nós temos uma arquiteta, eu não sei se ela vai conseguir entrar, ela é de Tocantins e ela trabalha nas obras, na Secretaria de Obras, e ela faz muito trabalho com escola, então ela estava muito interessada no projeto, né? Foi bem legal. A gente tem alguns arquitetos assim que já estão há mais tempo e que estão trabalhando, e a gente tem alguns estudantes que estão finalizando o TCC e estão se interessando pela temática. Então, está bem variado. Beleza, ótimo. E tem o pessoal da educação de São Carlos, que a gente está disponibilizando para eles. É que hoje, aqui em São Carlos, para o pessoal da educação, é feriado. As escolas têm ponto facultativo, eu não sabia disso. Então, aqui eles colocaram que tem gente que quer entrar. Tá. Então, o pessoal está entrando. Bom dia a todos. Nós estamos aguardando uns minutinhos o pessoal entrar. Você está... Rita, bom dia. Então, já tem algumas pessoas. Eu acho que, Bia, a gente pode iniciar e o pessoal está chegando, né? Então, você pode se apresentar. Eu queria... vou te apresentar. Você se apresenta. A arquiteta, professora, especialista, doutora, Bia Goulart. Eu sei que você é mestre, mas você tem um saber muito grande, então você também é doutora. Ela é professora de pós-graduação na escola da cidade e trabalha há muitos e muitos anos com arquitetura e educação. Eu acho que é uma das arquitetas pioneiras, né? Trabalhou com a Mayumi, conheceu a Mayumi, que foi uma das também outras arquitetas pioneiras que trouxe essa temática sobre arquitetura e educação, e também essa questão da gente pensar em conjunto com a escola e em conjunto com as crianças. E é por isso que a gente trouxe a Bia aqui para essa palestra inicial. Bia, seja super bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Você é muito querida, tá? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana, Camila, todo mundo. Que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que esse tema está crescendo bastante, né? E é uma honra poder compartilhar
um pouco da minha experiência, né? A gente já se conhece, eu e a Adriana, há bastante tempo. Eu estou formada já, fez 40 anos a minha turma. Me formei em 83. E desde que eu entrei na FAO, em 79, já caiu esse tema no vestibular. A criança e a cidade, na verdade, acho que é uma perseguição, uma boa perseguição, né? Então, a gente tem 2 horas, né, mais ou menos, e eu pensei em falar 1 hora e pouco, mais ou menos, no máximo 1 hora e meia, talvez menos, para a gente ter tempo para debater perguntas, eu acho que até menos mesmo. Eu trouxe até só um caso, um exemplo, então, assim, eu queria um pouco dizer aqui que eu pensei, né, de compartilhar com vocês um pouco, pensando que é o começo do curso, né, vocês vão ter bastante oportunidade de estar com pessoas que projetam e visitar escolas. Eu pensei em colaborar um pouco com o repertório de vocês, né? Que eu acho que isso é um dos grandes problemas nossos e também do pessoal do chão da escola, é a nossa concepção de escola, que ela já está bem naturalizada e um pouco enrijecida, mesmo que a gente avance em algumas coisas, tecnicamente, a questão filosófica e da percepção acaba ficando marcada com as nossas experiências de escola que a gente teve ao longo da vida, né? Então eu quero trazer algumas referências novas, outras velhas, assim, que eu acho importante a gente não largar, quase ancestrais, como Milton Santos e a Mayumi, né, como a Adriana falou, que foi a nossa querida pioneira aí nesse tema como arquiteta no Brasil, Mayumi Souza Lima, que trabalhou aí em São Carlos, né? E daí uma primeira parte assim de uma concepção, então que a partir de onde a gente vai falar e pensar esse tema. E aí eu trouxe um caso que eu estou até hoje debruçada nele, faz mais de 10 anos que eu estou trabalhando nesse projeto e nessa obra. Até para falar um pouco da gente, do que a gente aprende com a realidade, né? O que é possível, o que muda. Eu acho que isso é importante também, e daí abrir para a gente conversar um pouco, trazerem questões específicas e também o que não couber hoje, a gente, a Adriana tá, né, hoje a gente está tudo online, né, mas por acaso eu não estou mais morando em São Paulo, eu fui morar no sul da Bahia, mas online é fácil da gente se achar em qualquer lugar, né. Então eu vou compartilhar, desculpa, estou com um pigarro, ar-condicionado do avião. Então, um pouco resumidíssimo, assim, não é nem questão de currículo, mas a minha experiência foi muito, assim, de cair no mundo real, né, e já ir levando bordoada, digamos assim, entendendo o que é importante do nosso trabalho, né, e aí eu tive uma experiência muito grande em políticas públicas, sabe, ao longo da minha vida. Isso me ajudou muito, em governos, digamos, mais à esquerda, também outros governos mais de centro, mas que sempre faziam escutas e trabalhos intersetoriais e interdisciplinares. Então eu vou... e daí eu vou dizer também que no final eu vou compartilhar com vocês a bibliografia, né, e alguns links para baixar texto, coisas que eu acho que podem inspirar o estudo de vocês. Então deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Eu não sei, eu vou pôr eu junto, eu não sei se ficar muito pequeno, vocês me avisam que aí eu me tiro da... Acho que eu nem vou me pôr, gente, eu vou pôr só a apresentação mesmo, vocês... Acho que tudo bem, as meninas me avisam, Camila e Dri. Quem quiser a gente interromper, fazer pergunta no meio, pode fazer, tá? E também, ou a gente faz no final também, tanto faz, não tem... É uma conversa, né? Que eu vou falar mais no começo e depois... Deixa eu ver aqui. Ô, Bia, eu acho Oi. que se você se colocar junto, a gente fala se ficar pequeno. Agora está aparecendo você, pelo menos na minha tela, está aparecendo você em cima e a Ah, apresentação tá. embaixo. Então Mas tá tá muito legal. pequeno? Tá legal assim? Não, tá legal e não tá pequeno, Tá bom, beleza. tá? E eu nem Agora, pus para aparecer eu, na verdade, então acho que não precisa. você não desligou sua câmera, você está aparecendo numa janelinha e a apresentação está embaixo. Eu acho que tá bom, que é Tá legal te ótimo. ver, Beleza. tá?
Eu vou ativar o mudo. Precisando é só pedir. Tá, beleza, gente. Então, são 9h15, eu vou até umas 10h15, vamos ver. Então, eu chamei a nossa conversa de desenhar escola, pensar coletivamente. Eu trago, então, algumas ideias estruturantes, um caso e um debate. Então, a pergunta, né, básica, assim, a gente aprende alguma coisa estando na escola e na cidade? O que a escola e a cidade dizem para a gente? Pegando um pouco os desenhos do Francesco Tonucci, que eu não sei quem teve a oportunidade de estar com ele, ele esteve em Jundiaí agora, no mês passado, foi bem interessante, eu não pude estar, mas quem quiser entrar, gente, depois eu passo, me pede no final aí, que tem o link de toda a apresentação que ele fez em Jundiaí, Francesco Tonucci, porque foi criado um grupo no Brasil de conselhos da infância, mais voltado para a questão da cidade, mas o debate da escola está dentro, né? Mas não é tão específico. Bom, aí ele desenha também super bem, esses desenhos são bem antigos, é um pouco assim, a escola continua a mesma 40 anos depois, digamos que tem uma criança negra, mas continua todo mundo enfileirado ainda, né, gente? Por mais que a gente já está discutindo essa questão, pelo menos há uns 30 anos, eu acho, aqui no Brasil, mesmo, né, e cada vez mais TCCs nessa área, e TGIs ou TCCs, mestrados e doutorados, e também as prefeituras se estruturando mais ao longo, né, bem devagarinho, eu acredito, que não é eu acho que o boom está sendo mais agora e com relação mais à relação das crianças com a cidade e da escuta das crianças com o projeto. Mas, de todo modo, a gente tem já projetos inovadores de arquitetura escolar, de vários aspectos, né, inovadores em várias caixinhas, eu vou falar um pouquinho disso para frente. O fato é o seguinte, esses espaços deixam marcas na gente, de uma maneira geral, as nossas lembranças boas de escola e de cidade não são, né, dentro da sala, né? São de relações muito mais do que de lugares, né, a não ser alguns privilegiados, né? Então, as experiências que a gente tem são de espaços mesmo ligados a conventos, manicômios e prisões, aí como Foucault e outros psicólogos ambientais estudaram, né? O que a Mayumi fala, né? Que a gente se apodera do espaço da infância e transforma ele em espaço de dominação. Ainda é assim. Se for ver hoje, entrar numa EMEI ou numa SEI, numa escola fundamental, sempre vai ter, talvez até a maioria dos educadores, eu não sei mais qual a proporção, eu acho que está diminuindo um pouco, mas sempre vai ter a necessidade do controle, da disciplina, né, de dominar esses corpos, e aí o espaço é um aliado, né? A gente organiza e distribui esses espaços, diz a Mayumi, que são cada vez menores, culturalmente, em termos de tamanho, de materiais, voltados para a produção de adultos obedientes, domesticados, sem vontade própria e com medo de perguntar. Claro que a gente tem aí as escolas democráticas, as escolas transformadoras que vão quebrando, vão indo na contracorrente. Mas vocês podem ver pelo debate que está hoje, né? Hoje, sobre o ensino médio, quem está acompanhando, a dificuldade do governo de esquerda se desvencilhar das fundações, né, que estão dominando esse mercado com alguns padrões de educação, eu acho que bem melhores do que a gente já teve, mas ainda muito de cima para baixo. Essa que é a questão que eu quero trabalhar com vocês. Dos padrões e das concepções que vêm de cima para baixo. Não são construídos junto com quem usa esses espaços, né? E aí o Miguel Arroyo vai dizer, esse cara é bem importante a gente ler, eu até eu sugiro esse livro mesmo que eu trago, que é o Currículo Território em Disputa, um educador lá da UFMG, ele vai dizer que, será que os espaços escolares são dignos? Eu pergunto urbanos também, esse parênteses é meu. A sua vivência humaniza ou desumaniza mestres educandos, né? Você ter que levantar a mão para ir no banheiro, você não poder enxergar através da janela sem levar uma reguada ou hoje não pode mais dar reguada, mas uma bronca, presta atenção e agora não. Isso é humanizado, né? É um espaço humanizado? Ou ele é de controle e punição, né? E de vigilância?
E aí o Milton Santos vai dizer que então a gente tem esse desafio da teoria e da prática, que é de reconstruir esses espaços para que não sejam mais veículos de desigualdade, mas ao mesmo tempo trabalhar com a sociedade a possibilidade de não ter mais desigualdade, porque não adianta só ter um espaço digno se a sociedade continua produzindo desigualdade. Nesse sentido, é que a luta, ou digamos, o nosso trabalho, precisa estar aliado a outras instâncias, não só da arquitetura, e nem só da educação também. Ela deve envolver a questão dos direitos, da assistência, da ambiental, outras áreas, né, de gestão pública que cuide dessa questão profunda da desigualdade, né? Mas como é que a gente vai reconstruir esses espaços, deixá-los melhores, mais interessantes, mais acolhedores, mais dignos, né? Se a nossa concepção e as teorias, elas são para fazer espaços de presídio, manicômio e convento, digamos assim, né? Então, o que o Miguel denuncia? Que os nossos ideários de escola ainda estão vindo da Europa, né? Ainda estão vindo das classes dominantes, né? Olha, ele diz que a gente está preso em um ideário que vem de outros contextos e pouco sabemos os significados dados à escola pelos sem lugar, pelos recluídos em lugares de não dignidade, em não lugares de dignidade. Então, na verdade, a gente constrói na academia, eventualmente, essas concepções e quer enfiar elas goela abaixo, né? Quer aplicá-las com pessoas que não sabem nem do que a gente está falando. E ainda a gente diz que eles um dia vão entender, ou que, coitados, não estudaram, e sendo que eles têm um saber que a gente também não acessa. Então, a questão é essa, quem está lá na escola pública hoje, na periferia, ou mesmo nas áreas centrais, das grandes ou pequenas cidades, pensa o que do lugar que habita? Seja o território urbano, ou estou chamando também de lugar que habita a própria escola. A gente não sabe, na verdade eles talvez nem pensem muito exatamente, porque não lhes foi concedido o direito de pensar, né? Porque se você não exercita o seu pensamento no diálogo, ele fica encroado, né? Então, o que essas pessoas pensam, né? E o mais grave também, uma outra coisa que contribui para essa questão é que mesmo a gente, que eventualmente está aqui nesse curso na universidade, seja no mestrado, doutorado ou na graduação, ou numa prefeitura, a gente também tem uma visão que historicamente foi naturalizada, como se fosse uma pera, uma maçã que dá numa árvore e fosse impossível de mexer. Isso que quer dizer naturalizar, né? É algo imexível, como se nascesse na natureza. Ou seja, quando a gente pensa em escola, é organização com base compartimentada em tempo, né, aula de 50 minutos, sala de aula, escola é assim, separar os alunos por idade, saber por disciplina, professor tem divisão de trabalho, mas escola não é isso? Não sei, alguém inventou essa escola assim, e há séculos, 2 pelo menos, que a gente repete sem perguntar, será que isso serve ainda para a gente? Ah, não, mas escola tem que ter aula, tem que ter disciplina, tem que separar por idade. Por quê? Quem decidiu isso? Né? Quem decidiu? Isso funcionou em alguns lugares muito bem, mas tem lugares que isso não funciona. E a gente não, e aqui no Brasil é super permitido pensar, né? O nosso currículo, as leis, tanto federais, estaduais como municipais, nos permitem redesenhar o currículo, coisa que não acontece em muitos países europeus que nos colonizaram, né? Então a gente tem um campo de manobra bem amplo. O que a gente não tem é coragem e apoio, né? E preparo para esse debate. Né? Então, mas a gente ainda bem que quando eu comecei a estudar isso, em 1980, mais ou menos, a gente quase não tinha exemplo no Brasil de escola democrática. Eu tinha a escola, que tem até um filme bonito sobre ela lá do Brooklyn, uma das escolas democráticas, eu esqueci o nome, talvez a gente tenha alguém aqui que se lembre, que eram escolas públicas aqui em São Paulo que
que construíram currículo. Escolas são as escolas... Nossa, gente, estou ficando gata mesmo. As escolas... Como é que chama, gente? Tem na USP uma. Bom, é uma escola que ela era meio um piloto de um projeto, e ela foi... Só que ela foi fechada na ditadura militar. E ela teve um papel importante. Você está falando vocacional. Colégio... Não, muito antes, Dri. Muito antes, o colégios vocacionais. Lá no Brooklyn tinham 2. Um Brooklyn aqui, um bairro de São Paulo. E tem filmes sobre a escola vocacional, né? E aí, depois a Lumiar, eu estava na fundação da Lumiar, e a gente foi estudar com a Helena Singer, né? E com um grupo de educadores essas escolas. A Helena tem o doutorado dela sobre a Summer Hill e as escolas democráticas, né? Muito bom, esse trabalho da Helena já tem uns 25 anos. Mas aí tem esse processo de naturalização que o Rui Canário denuncia, né? Nesse livro A Escola Tem Futuro, ele é um educador português, e diz que as escolas então são iguais no mundo inteiro, porque é um modelo que é como se fosse, não, tem que ser assim. Não se questiona, né? A não ser com algumas exceções, e a gente hoje tem na rede pública muitas exceções. Eu vou falar disso no final, que é um prêmio que eu trabalho no Tomiotaki, que chama Territórios Educativos, que premia exatamente essas escolas transformadoras, né, no Brasil, e tem muitas já, gente, eu diria umas 300, assim, no universo, claro, de 200 mil. 300 é quase nada, mas é muito já, para a gente poder estudar e ver que é possível, né. E aí o Rui vai falar também que a escola, ela está um pouco como uma nave espacial, ela se fechou sobre si mesma e fica fora do espaço social, né? Cospe esse chiclete, tira esse boné, fecha a perna, arruma a roupa, ou seja, o aluno, quando ele entra na escola, ele perde a identidade dele, de quem ele é exatamente, vira um aluno, e o professor também é convidado ou até obrigado a fazer isso. Então, tem coisas interessantes dessa nova identidade, é importante a escola ter esse universo próprio, mas ela meio jogou a criança com a água junto, porque ela também joga fora a diversidade, o direito de uma criança ir com uma guia, por exemplo, da Umbanda, ou dela falar do jeito dela, ou dela ser indígena e poder ter uma educação indígena. Então, hoje também a gente está abrindo, desde, né, da redemocratização, da nova Constituição, a gente vem abrindo esse direito cada vez mais, mas aí ele não está garantido, né, gente? Então, o fato da escola estar fora dessa lógica de funcionamento, fica bem fácil ela ser marcada pela uniformidade, regularidade e repetição, como esse reloginho que ninguém se atreve a mexer. Aí, os estudos sobre escola, assim, a gente, não dá para a gente dizer desde quando, né, gente? Dá para a gente voltar lá atrás em Sócrates, mas não sou eu aqui a pessoa que vou trazer isso para vocês qualificadamente, mas eu comecei, eu recuperei, até estou com um livrinho dele aqui, incrível, que eu comprei num sebo na Europa até, que chama Las Escolas de Mañana, do Dewey. Gente, esse livro aqui ainda a gente não chegou lá, tá? É de 1897. O Dewey, que foi o grande influenciador de Paulo Freire, de Mário de Andrade, né? Também daquele querido chileno. Nossa, gente, eu tô bem gaga mesmo. Tem um livro dele aqui. Que é aquele da escola... Desescolarizando. Vou lembrar, tá? Vou anotar aqui, depois se eu tiver intervalinho eu pesquiso, que eu não posso ficar com esses brancos não, que esse cara é bem importante também. E essa gente toda foi muito influenciada pelo pessoal da Nova Escola, né? Então, o Anísio Teixeira também. Dewey foi um cara bem importante. O Anísio foi fazer curso com o Dewey, e ele já dizia que a gente precisava fazer de cada escola uma comunidade embrionária para refletir sobre a vida. E aí o Dewey incentiva muito essa integração da escola com o território. Incrível, né?
Aí o Mário de Andrade, o Paulo Freire, né, o movimento todo do Jaume Trilla, lá das Cidades Educadoras Espanhol, movimento de bairro escola aqui, que começou com o Gilberto de Menstein, depois se ampliou para o Brasil todo, as escolas integradas de Belo Horizonte, o Mais Educação, que vai voltar, né, vai voltar, que foi um programa maravilhoso. Para quem depois tiver interesse, eu posso passar material específico, que é exatamente começar a tratar a escola como espaço de cultura também, e aí qual é a relação que ela tem com o seu entorno. Estou falando também em termos de paisagem e de infraestrutura, mas essencialmente em termos de cultura, né? Então, tirar a escola do seu isolamento, porque ela se dá como um código fechado, né? Aí é um pouco a reafirmação do que foi dito atrás, dito de uma outra forma, dessa questão do código fechado, que ela fica isolada do movimento social, e aí ela fica impermeável, gente. Fica impermeável e aí você não sabe como mexer, sem desmontar e ela quebrar inteira, porque ela é meio um segredo. E tá um pouco escrito, não mexa aqui, sabe, não pise na grama, é mais ou menos essa é a mensagem que a gente recebe quando olha um espaço tão organizado há tanto tempo do mesmo jeito, né? Ele fica um altar, assim, algo meio sagrado que você não pode questionar, né? E aí o que eu estou propondo para a gente, que a gente, para poder renovar, inovar, ressignificar, por que eu estou querendo isso? Não é a Bia arquiteta, a arquitetura, isso é uma necessidade que está vindo lá do chão da escola, até com casos de violência como, que tem outras razões também, a tristeza que a gente está vivendo, né? Um dia após o outro, eu não consigo saber o que a gente pode produzir de pior do que aconteceu ontem em Blumenau, né? Mas tem a ver com a dinâmica interna da escola também. É claro que esse movimento já foi localizado como movimento nazista, que parece que Santa Catarina é um dos focos maiores do Brasil, né? Já vão começar a pesquisar isso, mas isso também é intra-currículo, intra-forma e organização escolar, que vem esses autoritarismos, né? Que geram umas revoltas, né, e geram traumas na gente. Quem de nós não tem traumas, né, gente? Claro que a gente tem lembranças muito boas também, mas se for ver, a maioria é mau aluno. Os bons alunos são poucos, né? Por quê? Por que são tão poucos os bons alunos? Tem alguma coisa errada. Então, há uma necessidade de ressignificar a escola, mas não só a arquitetura, não só o ambiente, mas precisa ser pensado tudo junto. Você pode ter uma escola linda e continuar com as mesmas práticas velhas, não vai adiantar nada, né? E também práticas inovadoras com espaço controlador também. Então, ou seja, o debate é intersetorial e interdisciplinar. E aí um dos movimentos que eu estou sugerindo é da gente abrir esse código, entender do que a escola é feita e tirá-la desse isolamento, né? E para isso, a gente não dá para mexer só no espaço, gente. O espaço, segundo o Milton Santos, né, eu tive sorte de ter sido aluna dele na FAO em 81, mas independente disso, né, ele tem um livro, esse livro é maravilhoso, que está lá na bibliografia, eu vou colocar, Natureza, Razão e Emoção, né, a natureza do espaço, que ele diz essa fórmula mágica, que parece meio óbvia, mas não era assim que a gente estudava. Território e espaço, a gente olhava como coisa, mas ele diz, não, são coisas, é um sistema de objeto, mas também é um sistema de ações. Ou seja, o que se faz ali tem que ser considerado junto. Ah, a mesa está baixa, a criança não encostou o pé no chão, a janela está pequena, a sala está escura, mas o que está se fazendo lá? Que aula é essa? Que professor é esse? Que PPP é esse? Que política municipal de educação é essa? Que meio ambiente é esse? Que bioma é esse? Que cultura é essa, né? Então, são muitos aspectos que tem que considerar o sistema de objetos, mas também os sistemas de ações. Fixos e fluxos, como o Milton também vai estudar mais adiante. O espaço usado, que ele fala, né? O território usado. Além de fixos e fluxos, tem um outro jeito que ele chama também essa coisa do que mexe e do que não mexe, né? É importante, para a gente abrir o código, a gente precisa então atuar não só sobre como está organizado os objetos, ou seja,
mobiliário, materiais, banheiros, salas, refeitório, cozinha, mas também sobre essas ações, as práticas, né, que se desenvolvem nesses ambientes. Por isso, a observação é muito importante para o nosso trabalho. A escuta e a observação é base de um bom projeto. Só que o sistema, esse sistema de objetos e ações, esses objetos e essas ações, elas são artificiais. O Milton Santos denuncia isso lá em 1990, né, gente? Mas isso é muito antigo, esse controle da artificialidade, que o Arroyo já estava dizendo, vem de fora, são tendentes a fins estranhos ao lugar e aos seus habitantes, ou seja, são regras que foram combinadas que não conversou com ninguém. Então, os alunos, os funcionários, os professores, as alunas e os alunos, né? Todo mundo tem que atender a regras que eles nem sabem por que existem. Por isso que muita gente desobedece, não fazem sentido. Então, essas regras precisam ser revistas à luz daquele específico lugar, daquela escola, na rua tal, número tal, na cidade tal, no bairro tal. Gente, aqui isso funciona, aqui há, sim, regras que não tem nas regras gerais e também talvez precisam ter outras regras, mas regras tem que ter. Mas essas regras que foram criadas nas escolas francesas servem para a gente no século XIX? Servem para a gente, né? Ou uma regra que tem numa escola aqui no centro de São Paulo serve para uma área rural de São Carlos? Uma escola multisseriada? Uma escola dentro de uma fazenda? Geralmente eles copiam as outras escolas e não criam uma escola em diálogo com aquele local. Então não tem vínculo. A gente não se filia. Lembra daquele livro antigo, Topofilia, do Lin Yutang? É isso, gente, o nome dele? Esse livro é uma bíblia, assim, um dos primeiros livros que eu li na FASC em 79, quando entrei na graduação, e esse chinês é bem importante. Ele tem esse livro Topofilia e tem outro que chama Espaço e Lugar. E ele fala disso, a topofilia é você se filiar ao topos, né? Você ter vínculo, né? O Leonardo Boff fala isso naquele conto A Galinha e a Águia. A gente pensa a partir de onde os pés pisam. Se você pensou e não sentiu onde teu pé está pisando, o teu pensamento diz respeito ao lugar que você está. Ele precisa aterrissar. Você viaja, vai lá para as teorias de outros tempos, de outros lugares, beleza, mas aquilo precisa descer, aterrissar no lugar que você vai aplicar essa teoria. Ela não pode ficar voando, desrespeitando o modus operandi próprio daquele lugar, daquela comunidade, daquele bioma. Então, o que o Milton diz? Que isso acho que a gente tem que ter cada um na sua sala impressa, gente, essa frase. A gente precisa criar mecanismos que revertam as tendências herdadas do modo de produção precedente. Por quê? A escola continua sendo produzida igual, gente. Mesmo super, né, programas incríveis. Vocês vão ter, por exemplo, uma aula com o pessoal da FDE que faz escolas públicas no estado de São Paulo de um jeito incrível. Super pensado, com os escritórios de arquitetura e tal. Só que talvez eles não tenham um diálogo tão forte como eles gostariam de ter agora com esse novo governador, pior ainda, né? Mas nem lá com os tucanos esse tempo todo foi possível participar os estudantes e professores dos projetos da FDE. Mas as arquitetas e arquitetos iam tentando pegar pista, mas não era uma política. Então, continua a tendência herdada da política macro definir padrões por cima da lógica das pessoas e dos funcionamentos dos lugares. E a gente precisa, então, criar mecanismos de reversão dessas tendências, para que não se reproduzam as mesmas coisas sempre, aparentemente com uma cara nova, mas na essência a mesma coisa. E a gente precisa, segundo Milton, nos desafia, inventar outros objetos geográficos, ele chama a arquitetura de objeto geográfico, digamos, ele tinha bastante crítica com relação a gente, né? Ele dizia mesmo, Milton Santos, que não gostava de arquitetos, e arquitetas, né?
porque a gente desconsiderava o tempo. Era uma denúncia bem grave, bem real, né, gente? As revistas de arquitetura as fotos são todas lindas, nunca tem ninguém, nunca tá chovendo, nunca tá sujo. É sempre quase um cenário, né, parado. Então, ele sempre criticou que a gente se importava mais com a cena do que com o texto, com o fixo do que com o fluxo. Então, ele tinha essa bronca. Mas, voltando, ele diz que a gente precisa, então, criar outros objetos destinado sobretudo, a libertar as pessoas. Ele falava em homem ainda naquele tempo, e não em homem, mulher e todos os outros gêneros, né? E não a nossa dominação, ou seja, espaços de libertação. Como é que faz isso, né? Então, uma das propostas que eu tenho para vocês é que a gente tenha na nossa bolsinha, na nossa valise pedagógica, na nossa caixa de instrumentos, junto com a nossa escala, que eu acho que nem se usa mais, com nossa caneta, nossa lapiseira, que eu acho que também não... Mas sei lá, com os nossos dispositivos, né, de produção, de projeto, uma coisa que eu chamo de dispositivo territorializantes, que esses dispositivos territorializantes, eles nos ajudarão, eu já estou usando há um tempo, a aproximar a gente e as pessoas que vão habitar os nossos projetos a se aproximarem dos lugares, através da consciência territorial e de uma autonomia de intervenção de transformação permanente. Então, seriam dispositivos que fazem o processo de territorialização. Territorialização seria, usando já aí bem a definição do Milton e do Rogério Rasbert, também, que é um outro geógrafo que eu gosto muito, que é essa ideia do território realmente fazer parte do nosso corpo, a gente se integrar com tudo quanto há em volta da gente. Nesse sentido, esse dispositivo pode ajudar a superar a separação e isolamento que a escola tem com a cidade ou com o seu entorno, que não seja a cidade urbano, digamos, mas o território onde ela está. E colabore para produzir territórios efetivamente educativos, ou seja, que nos traga bons ensinamentos. Vou pular isso aqui. Uma coisa importante também aí, eu vou dizer que a minha formação se aprimorou muito quando eu fui trabalhar na área de educação. Não só como arquiteta fazendo escola, mas eu efetivamente assumi a Secretaria Adjunta de Educação em Nova Iguaçu, quando o Lindbergh Farias era prefeito. E a gente criou o bairro escola lá. E aí a gente foi estudar isso a partir de 2005. De 2005 a 2012, eu fiquei profundamente ligada às prefeituras no campo da Secretaria de Educação e no Ministério de Educação, lá quando o Haddad era ministro. A gente tinha um grupo de trabalho que criamos essa concepção que hoje se aplica muito de educação integral, que não é ficar na escola o dia inteiro, e a gente passa a usar a concepção de cidade educadora, bairro escola na educação, e aí que a gente cunha o conceito de território educativo que a gente traz de Portugal, lá do Rui Canário, mas eu não vou falar muito disso, depois quem quiser um pouco mais material eu posso passar. Mas aí, eu acho que essa fórmula aqui também é importante para vocês. Não enxergar mais a educação como educação escolar. Então a gente tem a escola aqui, mas a gente também tem a família e as ONGs, ó. Esses três aspectos da educação não dá mais para pensar separado na faculdade de pedagogia, por exemplo, né? Tem educação formal, informal e não formal. É tudo educação integral, elas precisam estar em consonância, esses três bolinhas, né? Elas são a vida da gente. Então, você aprende uma coisa na tua casa, chega lá na escola, você aprende o contrário. E você vai na ONG ou no clube e aprende uma outra coisa. Então, essas concepções e práticas vivem em conflito. Há que se ter um projeto integrado e toda essa gente, nessas três instâncias, trabalhar com o mesmo propósito.
Claro, com as autonomias de religião, de time de futebol, seja o que for, inclusive, mas com o pressuposto de que tem que ter essa autonomia, que tem muita escola e muita ONG e muita família que quer impor o seu modo de ver, por exemplo, a religião, né? Ou a política. E aí a concepção de educação integral e a de espaço educador sustentável que a gente trabalha, ela precisa lidar com o conflito e com as diferenças. E aí a gente usa por dentro do território educativo, tem esse núcleo que é o espaço educador sustentável. Aí também tem uma história, gente, isso começou lá na Rio 92, tem algumas autoras que eram do Ministério de Educação, quando a Marina era ministra, e depois foram trabalhar com a Haddad no Ministério de Educação, saindo do meio ambiente, que é o povo da educação ambiental. A professora Raquel Treiber é uma delas, com quem eu aprendi esse conceito de espaço educador sustentável, que nos ajuda muito. E esse espaço educador sustentável, para ele se sustentar, não adianta só ter um território, que é tempo e espaço, não vamos esquecer, objetos e ações, tá? Sustentável, água, composteira, não sei o quê, energia solar, etc., né? Permacultura, não. Currículo tem que também ser sustentável e a gestão democrática, né? Esses três precisam também estar em diálogo. Não adianta ter um currículo excelente num espaço insustentável com uma gestão autoritária. Então, outras três bolinhas importantes da gente trabalhar, essas três instâncias, ou seja, o projeto de arquitetura, e aí eu estou dizendo tudo que envolve o desenho do ambiente, né, o paisagismo, a engenharia, estudo das águas, etc., tudo que envolve, né, a nossa área, precisa estar em diálogo com a gestão e com o currículo. Fundamental isso, para ele ter sentido. E aí eu fiz um resuminho aqui, tipo uma formulinha, não é bem uma fórmula, né, mas o que seria esse território educativo, né? Ou seja, a gente um pouco acender a chama, o coração da escola e o coração do bairro, né? Primeiro que não é um conceito que a gente já se apreende e define, ele se mexe, né? Ele é uma ideia-força que vai se construindo. Ele tem a ver com o território usado, com os objetos e ações, né? Com o que acontece ali pelo uso dele. Ele tem a ver com o lugar onde ele está, com os conhecimentos, com os conteúdos e com as pessoas. Tem a ver com a concepção de educação integral. Aí, para quem não estiver familiarizado, eu vou deixar no final os materiais legais sobre educação integral. Tem a ver com o sistema integrado de educação, aquelas três bolinhas que eu falei. Tem a ver também com a integração do sistema federal, estadual e municipal. Gente, vocês devem ter um monte de escola em São Carlos, estadual de ensino médio, vizinha de uma creche ou de uma Fundium, com um muro e 2 festas juninas no mesmo dia. Por que tem um muro entre a escola estadual e a municipal, gente? Por que não é uma praça de equipamento? Porque o estado é de um partido, o município é de outro. Então, não há diálogo entre as instâncias federal, estadual e municipal para construir um projeto também alinhado, independente do partido ou da gestão. Sendo democrático, devia ter que considerar essas vizinhanças, né? É importante. Outra coisa, então, também ser uma gestão democrática interdisciplinar e intersetorial, porque não é só tema para arquitetura e obras, muito menos só para urbanismo, muito menos só para educação, mas vai entrar as outras secretarias, né? Direitos humanos, assistência, meio ambiente. Isso eu aprendi lá com o Celso Daniel, que eu também tive a sorte de trabalhar na gestão dele em Santo André, e a gente tinha um comitê de gestão intersetorial. E os projetos, e com a Marta também, que eu estava na implantação dos CELS em São Paulo, os CELS eram discutidos por um tripé, Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. E tinha um comitê intersecretarial que discutia todos os CELS também. Não era um tema exclusivo da educação. E aí também pensar o entorno, também entender que a escola é um centro de consciência e transformação territorial, e ela é incubadora dos direitos territoriais de quem a habita.
Ou seja, se o aluno deixa resto no prato, não quer a comida, não gostei, ninguém pergunta por que ele não gostou, e essa comida vai para o lixo, que o lixeiro vai levar, não vai para a composteira, ele não... quem vai lavar o prato? Se ele joga o papel no chão, se ele entope a privada, e tipo, não quero nem saber quem vai limpar, porque a empregada vai limpar, o aluno pobre, que a mãe é empregada doméstica, ele trata a empregada da escola que nem a patroa da mãe dele trata mal. Eu não tenho nada a ver com a limpeza da escola. Então, os alunos, os professores, os funcionários não compartilham tarefas. Eu sou professor de biologia, não tenho nada a ver com a questão do ambiente. Hã? Ah, eu estou dando minha aula de matemática, para com essa palhaçada de fazer horta. E assim vai, cada um cuidando do seu quadrado. E os estudantes, poucas vezes, nem apagam a luz. Gente, sabe por que a FDE, lá atrás, colocou só um... Não tem, vocês já viram que não tem tomada de acender e apagar nas salas, na altura das crianças, para elas não mexerem, para não ficar brincando com a luz. Então você tem, o cara acende uma luz, acendeu da escola inteira, mesmo que não está usando as salas, por falta de confiança. O que é confiar? É fiar junto, fazer junto. Então é muito importante que essa ideia de que o espaço público é de todo mundo comece lá na creche. Guardar os brinquedos, ajudar o coleguinha. Essa questão de viver em comunidade, quando sai da família, é na escola que vai ser essa incubadora de vida comunitária. Só que a escola está ensinando cada um a cuidar do seu também, né? Nossa, muito texto, né, gente? Desculpa, é que esse texto é tão bonito. Eu vou deixar esse PowerPoint com a Adriana depois para vocês poderem, além de, acho que vai ficar no ar, também cada um poder ficar. Eu peço sempre só que façam referência, né, de onde veio, isso é importante. Não tanto da Bia, mas dos autores que estão aí, né? O que a Mayumi fala? Isso é uma preciosidade que até pedi para a Adriana achar o original, que está aí em São Carlos, na biblioteca da Faculdade de Arquitetura. Aqui em São Paulo não tem esse original. Eu queria muito a foto do original desse texto da Mayumi, que é de 1988. E ela define espaço, território educativo lá atrás de um jeito que eu acho que é o melhor que tem, né? Olha, espaços para educação são as cidades, são as praças, são as ruas, como elas existem. São as construções que nos cercam, são os bairros periféricos que crescem em torno das grandes cidades, são os volumes, são as cores, os materiais naturais e os produzidos, são, enfim, os cheios e os vazios, dentro dos quais as nossas experiências se processam. São educativos na medida em que refletem e representam a realidade brasileira, com a nossa cultura, né, seu nível tecnológico, suas condições de clima, estrutura socioeconômica e sociedade. São educativos porque, através deles, podemos descobrir com os participantes como e por que são como são. Geralmente, a gente vai fazer um projeto novo, gente, a gente quer o lote em branco. A gente não vai ver como é. Quem está no vizinho... Outro dia eu ouvi um comentário assim, gente, juro, uma ambientalista lá na vila onde eu estou morando, povo da bioconstrução, ou alguém comentou, poxa, você fez a sua caixa d'água na frente da janela da minha sala, que é o lote do lado. A pessoa falou, ué, sei lá, agora eu tinha que pôr lá. Ou seja, alguém pensa que a caixa d'água vai tapar a visão do vizinho. Esse desenho de vizinhança é o desenho do planeta Terra, por isso que a gente está nessa bomba relógio que vai explodir, gente, porque a gente não pensou no vizinho. E esse entender o lugar que a gente vai atuar antes da gente pôr qualquer coisa nova, porque você pode chegar lá e falar, não precisa de uma escola aqui. Vamos reformar a velha. Ah, não, projeto novo, opa! A gente vai babando, né, gente? Opa, projeto novo, vou fazer a minha arquitetura, vou... Gente, talvez não precise. A não arquitetura talvez seja mais importante do que a arquitetura. É não fazer nada. Reorganizar o que já tem. Para que construir escola, gente? Para que? Pensa nisso. Arruma as porcarias que já estão aí. Ou as bonitas também. E aí ela diz isso, que os espaços são educativos se, através das ações sobre esses espaços, a gente se apropriar deles. Criando novas maneiras de ocupar, de usar e de nos relacionarmos. Aí é que está a chave, ou seja, tem um livrinho também bem antigo que eu quero recomendar, do Robert Sommer, que chama
o papel social do arquiteto, que ele diz que o nosso papel, gente, é ensinar a olhar, não é fazer projeto. É mediar conflito, é estar em reunião e juntar as partes. Ele chama de enviroteto, uma palavra em inglês que foi traduzida assim, porque é de environment, né? A gente seria aquele cara que ou aquela mulher, ou aquela pessoa que o Galeano fala A Função da Arte 2. Vocês conhecem esse conto? É tão bonito, é bem curtinho. É uma criança que pede, o pai vai levar o filho para ver o mar pela primeira vez. Uma criança que nunca viu o mar. E quando chega na frente do mar, em cima assim, de uma montanha, de um penhasquinho, a criança começa a tremer de emoção e pega na mão do pai e fala: me ajuda a olhar. E esse é o papel do arquiteto, a gente ajudar a olhar, a entender, a estar. Mas como é que a gente vai ajudar a olhar se a gente não olha? Então é muito importante, gente, a gente começar a reciclagem, a ressignificação pelas nossas concepções. Quanto arquiteto, engenheiro, eu dou assessoria em prefeitura que fala: a escola é pública, essa clientela aí, sabe, a gente pobre, vai virar tudo bandido. Eu juro, eu escuto isso, gente. A clientela, primeiro fala assim dos alunos, a clientela, eles não têm cultura, não tem nada. Você não pode pôr a janela baixa. E outra, comunidade rouba tudo da escola, tem que fechar. Não é que isso seja mentira, mas isso vai se reproduzindo sem ser questionado. E por nós mesmos, profissionais, que vamos lá trabalhar, a gente reproduz essa visão tão desumana, né, tão desigual, de desrespeito a quem usa a escola de verdade. Às vezes até os professores que não moram no bairro falam mal do bairro. Aqui em São Paulo já vi isso. E os alunos falarem: professora, você está falando mal do meu bairro? Não gostei. Por isso que tem que ter gestão democrática. Então, eu vou continuar aqui. Qual é o nosso papel, então? Estou chamando aí de arquitetura, mas né, dessa questão da organização do ambiente construído e não construído, né? Em todo esse processo, na produção desses lugares aqui, ó, voltando, que vão ser mais fáceis de ser apropriados, mas que vão promover outras relações. Então, eu tenho mais uns 20 minutos, mais ou menos, e eu vou contar esse processo de um jeito mais rápido que eu conseguir, porque é um processo que já tem 11 anos, gente. E eu queria começar falando sobre isso. É lá no sul da Bahia. Gente, uma vez eu fui, em 92, assim, eu estava terminando o meu primeiro mestrado, que eu não terminei, que foi na FAUSP, e eu fui para a França pela primeira vez. E eu fui buscar, né, tudo, né, livro, seminário, na região, em outros países, e que eu ia todo ano, durante uns 10 anos eu tive essa sorte de ir todo ano para lá, ficava uns 2 meses, porque eu era casada com um cara que era professor lá e viajava, todo ano eu ia junto. E aí eu fui para um seminário que o consulado da Finlândia fez em Paris sobre infância e cidade e arquitetura. E aí veio um pessoal da Itália apresentar um trabalho incrível, esse também depois quem quiser eu mando o projeto, é maravilhoso, é um conjunto habitacional que o Sindicato dos Bancários fez ouvindo as crianças. E era lindo, gente, o conjunto habitacional. Eu acho que a gente não tem essa experiência no Brasil. A gente já está tendo de praça e escola, mas espaço de habitação, que as crianças têm umas coisas muito legais dentro da casa, sabe? Bom, a ponte é uma boca de um monstro, mas não é a Disneylândia, sabe? Muito legal. Isso já faz o quê, né, gente? 90, 30 anos. Gente, eu fui conversar com os italianos, eu falei, quanto tempo, né? Porque para nós é tudo assim, para amanhã, né, gente? O prefeito quer inaugurar ou tem que entregar o projeto para o cliente. Ele falou, durou uns 9 anos o processo. Eu falei, socorro. Gente, na hora eu descredibilizei, virei as costas. Ainda bem que eu fui menos arrogante e voltei, não, mas me conta onde estão os materiais. Mas eu falei, coitados, 9 anos para uma coisa sair. Gente, eu tô há 10, há 11. As coisas demoram, gente. As coisas mesmo demoram, porque é desconstruir, é reconstruir junto, precisa dar tempo de observar, de conversar, de ter conjuntura econômica, política. Não é fácil.
Poucos projetos eu vi acontecerem em períodos curtos, recorde como os céus que a Marta fez, porque ela era bem piradona, né, gente? A prefeita de São Paulo, eu tiro o chapéu para a gestão dela, ela fez, assim, 21 céus em 2 anos. Era governo Lula, é muito dinheiro e tal, tem toda uma conjuntura que ajudou, mas foi um acordo de várias secretarias, não tinha disputa interna. Mas o fato é que, voltando aqui para Serra Grande, é uma vila de 10 mil habitantes, talvez já, à beira-mar, entre Ilhéus e Itacaré, e que faz parte de uma cidade cuja sede é longe da praia, né? Ela tem só esse subdistrito beira-mar. E que é um lugar muito... Talvez vocês conheçam até alguém que mora lá, porque ficou super na moda, digamos, tipo Perinópolis ou Paraty, virou um lugar assim, de muitas experiências inovadoras em várias áreas, né? E aí fui chamada lá em 2012, eu estava no Ministério essa época, para fazer uma apresentação, e acabei ficando, estou lá até hoje eu moro lá. E aí, gente, eu vou resumir bastante, mas esse processo é um que vale a pena a gente conversar muito calmamente, né? Mas foi um processo que começou em 2012 e terminou em 2016, foram quase 4 anos de escuta. Por quê? Quem que entrou, né? Então, aqui é onde são as escolas hoje, ainda estão lá. A escola está construindo ainda, gente, não está pronta. Começou há 3 anos a obra. O governo Bolsonaro, né? Você já pode imaginar o que deu. E aí, a ideia era exatamente fazer uma escola nova, à beira de um rio. E aí tem muita gente da bioconstrução lá, da permacultura e tal. E todo mundo querendo uma escola de bambu, de taipa, de sei lá o quê. Até que, então, juntamos, foi lindo isso eu recomendo para todo mundo que vai trabalhar em prefeitura, gente. O plano precisa ser de um processo participativo da criação do projeto pedagógico e arquitetônico junto. Tem que ser junto, gente. Não é para uma arquitetura e nem é para... Você vai enfiar lá dentro, inaugurou. Ou você vai fazer um projeto de arquitetura para um método pedagógico. Não. É junto. Objeto e ação precisam ir sendo pensados juntos, simultaneamente. A gente não aprendeu isso na faculdade de arquitetura, mas é muito possível fazer. Claro que tem que ter tudo, né? Aqui tinha uma ONG apoiando, pagando o projeto e o processo, que está lá até hoje fazendo isso. Tinha uma prefeitura que também foi de PT a bolsonarista, mas todo mundo topou o pacto de continuar o debate, por exigência das crianças e dos professores, né, e da população. Então a gente criou junto e aí entrou todo mundo, empresa, sociedade civil. É um pouco parecido com o tal do plano de bairro aqui do Jardim La Pena, que começou há alguns anos em São Paulo, e outros que devem ter por aí, né, no país já, eu sei que tem a ver hoje com o urbanismo social, né? A gente começou esse debate e foi construindo que escola queremos, como é o terreno, 1000 oficinas com gente de tudo que é idade, até que fizemos o programa que eu chamo de... Eu não gosto da ideia de programa de necessidade, eu acho que esse de necessidade tem a ver com a escola controladora, porque é o que é necessário. Eu trabalho com a ideia de programa de possibilidade dos possíveis, que incluem os necessários, mas coisas a mais também, os desnecessários. Se só tiver coisa necessária, a gente vai ser muito chato. É importante ter coisas que a gente... Os não lugares, né? Os espaços, como o Flávio Mota chamava, de espaços sem nome, que eu não sei bem para que é. Não sei qual é a função. Espaços livres, né? Livres de função, para que elas sejam criadas depois, que estimulem outras funções. E aí a gente fez, então, a lista e tal, e as crianças participaram dos debates, as famílias, e aí o que os adultos pediam, gente? Locais. Os adultos, como eu, que estavam chegando lá, povo que vinha da questão ambiental, da bioconstrução, queria uma escola de barro, toda aberta, redonda, integrada com a natureza. E o que os professores e as famílias queriam? Cimento, muro alto, arame farpado, controle. Sendo que os filhos deles estavam assim, com 3, 4 anos em cima de uma árvore. A minha sorte é que no dia do debate, essas crianças, essa foto eu tirei no jardim de onde estava tendo a reunião, eu voltei e falei,
De quem são aquelas crianças? Ah, e por que seus filhos podem subir na árvore e cair da árvore e vocês não... Porque, gente, olha o tamanho dessas meninas numa árvore super alta. E elas subiram sozinhas aí. Ah, na escola não pode, a escola é disciplina, a escola vai machucar. Então, olha a ideia que estava na cabeça desses pais e dessas... E até porque as professoras falaram, porque se cair, a culpa é minha. Eu não quero árvore, eu não quero grama, vai estar suja, ninguém vai limpar essas folhas na calha. E aí a gente começou a discutir, então, quem ia cuidar, qual a importância do risco, né? A pedagogia do risco. Tem até um livro, gente, vou pegar aqui, que eu recomendo muito, que acabou de chegar. A Itália, para mim, hoje é a maior produtora de bibliografia sobre o nosso tema, viu? Olha esse livro, não sei se vocês estão vendo, chama Salvar o Robinson, a dimensão pedagógica do risco na experiência do espaço aberto. A importância do risco. O Alana já produziu, pegou um texto sobre o risco, com aquele querido pediatra que... Ai, gente, eu esqueci o nome dele também, mas só entrar na página do Alana lá do Criança e Natureza, que tem textos dele, essa ideia do espaço aberto precisa trabalhar a ideia do risco, a importância do risco na pedagogia, né? Na educação e na vida. Gente, a palavra experiência quer dizer andar sobre o perigo. Peri de experiência é perigo. Sem risco não tem experiência. Você vai ser uma pessoa impermeável ao risco, você não viveu tudo controlado. Né? E outra coisa importante também que a gente demorou anos no debate é que os professores e as famílias, nem as crianças, queriam uma escola de bicho grilo, uma escola de barro. Eles falavam, a gente não quer uma escola pobre, de barro, nem de sapé. A gente quer uma escola de concreto com ar-condicionado. Foi um outro debate que durou uns 2 anos também, para a gente discutir essa questão do que eles querem, por que eles querem, e o quanto custa o que eles querem, e qual é o malefício de um ar-condicionado, por exemplo, numa sala de aula. Por que é importante a ventilação natural? E como é que seria uma escola, então, com tudo que eles queriam, mas também tudo que os ambientalistas também queriam, e que era importante para a saúde, né? Gente, desculpa que eu estou aqui bem no centro de São Paulo. Vou esperar passar aqui um pouquinho. Aí se discutiu... Nossa, não passa. Também se as crianças iam poder pescar na beira do rio. Não, de jeito nenhum, é perigoso. Gente, olha o rio, tem um palmo. Todo mundo pesca nessa comunidade, mas na escola não pode. Então foi muito interessante esse trabalho, porque, olha, tem um rio aqui. E a escola aqui em cima vai ficar na beira do rio. E a gente vai fazer uma ciclovia para as crianças irem de bicicleta ao longo do rio. Então a gente conseguiu desmontar uma série de concepções, demorou bastante. E não era a Bia falando, era um monte de gente, era filme, era texto, era escuta atenta, era experiência de ir visitar, de ir no rio, de subir numa árvore. E assim foi, o projeto foi sendo desenvolvido, a obra daí ficou pronto. Aí, gente, a história de projeto tem coisas bem peculiares, como eu tive que contratar um escritório de Portugal, eu querendo falar de território, de local, né? Por quê? Os escritórios brasileiros de engenharia que eu consultava para fazer uma escola sustentável, eu só faço água quente, eu só faço água fria, eu faço madeira, eu faço concreto, eu faço metal. Eu falei, não, eu quero um escritório que compatibilize dentro e depois venha falar com a arquitetura. Quase ninguém fazia escola sustentável na época. Aí eu encontrei um escritório de Portugal, mas com sede aqui, e estava fazendo um projeto bem próximo a essa vila, no sul de Salvador, umas 3 horas daí, e que então estava com uma equipe local bem preparada, e que eles fizeram então todos os projetos de energia solar, de esgoto de biodigestor, etc. Só que aí, gente, quando começa a obra, a licitação ganha, a empresa ganha e fala, não vou fazer, não sei fazer, não tem placa. O MEC não paga energia solar, o FNDE, né, que é o órgão. E aí você começa a ter a vida real.
E aí eu gastei milhões com uma equipe incrível, com doutorado, todo mundo no meu escritório, pesquisadores e projetistas, todo mundo registrado em carteira, que eu também me ferrei, digamos, mas né, eu me ferrei, mas eu segui a legislação, né? Ninguém é registrado hoje, nem era, né, gente? Tem que ser registrado. Todo mundo hoje é meia, né? É um problema isso daí. Eu sou conselheira do CAU, então a gente sabe o quanto... Quem é que paga o salário mínimo do arquiteto para um recém-formado R$ 5.400? Então, eu fazia tudo certinho, só que quando a minha prancha de detalhe da escada foi para a obra, o cara rasgou e falou, não vou fazer a escada assim. E o projeto é da prefeitura, não é da Bia, nem da ONG que me pagou, entendeu? Nem do meu escritório. Então, gente, é uma conversa bem importante essa do processo, viu? Do projeto para a obra tem chão, tem conversa. Não é fácil. As prefeituras não têm equipe de fiscalização. Então, esse processo também tem que envolver as equipes da prefeitura. Eu já estou chegando no meu tempo. Depois, dependendo do que vocês me perguntarem, eu posso abrir um aspecto ou outro, tá certo? Mas essa questão de cair na real, do quanto que a gente detalha, foram 400 pranchas, gente, porque é uma escola de 9.000 metros para 2.000 estudantes, né? Só que eles olham 2 pranchas, entendeu? É isso. Então, nesse processo final, eu percebi o quanto que a gente não fez o que tinha que ser feito, ou não faz, e o quanto a gente faz coisa que ninguém vai olhar. Ainda a gente está... A formação e os escritórios, inclusive, atuam um pouco distante da realidade. Eu diria isso, eu estou falando daí, gente, por mim, tá? Não estou generalizando. Aqui é um pouco como que a escola vai ficar lá na paisagem, né? Na vila. Então, gente, é uma escola pavilionar, ela tem sala de aula para cada turma, porque não tinha, era um espaço coletivo, era mais uma escola Waldorf, digamos, né? Uma escola transformadora, uns espaços flexíveis, e os professores falaram, eu não vou trabalhar nessa sua escola, que parece um circo. A gente estuda na pedagogia para dar aula na 7ª B de biologia. Ou seja, eu não posso também, eu percebi, fazer um espaço tão inovador que os professores locais não iam conseguir trabalhar nessa escola. Então, a gente fez um espaço híbrido. Ele tem uma escola tradicional dentro de uma escola inovadora. Então, tem espaços, como eu disse para vocês, sem nome. Tem lugares, muitos lugares que eles vão poder completar, construir e tal. E aí a ideia é que os brinquedos, que o jardim, então já começou, vou até dizer onde que a gente está agora, lá seja todo feito localmente, né? Aqui é um dos pátios de entrada, aqui é a escola é num terreno bem íngreme, o MEC abriu uma exceção, ainda bem que eles voltaram agora, quase toda a equipe, nem do MEC não, mas do FNDE sim, porque eles nunca abrem exceção para uma cidade pequena fazer projeto especial, eles querem impor o padrão, né, geralmente, porque é mais fácil de fiscalizar, fica mais barato também a obra. Nesse caso, abriram uma exceção e eles aceitaram um terreno íngreme, que é na beira do rio. Então, foi bem bacana também esse processo. E é isso, gente, esse projeto dá para mostrar um monte, mas a ideia minha hoje não era mostrar projeto exatamente, mas falar mais dos processos, né? Como é que a gente está hoje? Aqui é a ciclovia chegando pela beira do rio, né? Aqui, outra coisa bonita, o projeto pedagógico também virou um PPP incrível. Eu trouxe só o resumo aqui para vocês. Eu participei de todas as reuniões e os outros engenheiros e arquitetos também. E a gente vai criar uma disciplina, inclusive eu vou falar aqui no finalzinho já sobre isso. Então, o PPP também foi feito com escuta, demorou 2 anos para fazer. Agora a gente está passando para a etapa do currículo, né? Então, é para uma escola sustentável, tem os valores, ó. É uma escola que considera a biodiversidade, os saberes locais e o patrimônio cultural. Vai ser uma gestão democrática também. E ela vai, concepção de educação integral. E ela considerou, gente, todos os saberes aqui da vila, né? Tem herveiras e parteiras lá muito forte, tem um parque estadual, tem as feiras, tem o cacau e a cabruca, que é uma coisa fortíssima. O nascimento da Dengo, né, de chocolate é ali pertinho.
tem a questão do turismo ecológico de base comunitária, tem as expressões religiosas, é um dos últimos lugares do Brasil que ainda faz jangada e tem jangadeiro, tem um processo muito forte de agroecologia, então tudo isso foi considerado no PPP. E aí, como é que a gente está hoje? Já estou terminando. A gente está terminando a obra, né? Era mais 6 meses, agora vai ser 1 ano, com esse desmonte todo do governo Bolsonaro. A gente está começando a fabricar, a desenhar, fazer protótipo local com os marceneiros e carpinteiros locais dos brinquedos. O mobiliário está chegando, foi comprado aqui em São Paulo, ali não tinha nenhuma fábrica. E todo o processo de permacultura a gente está refazendo o projeto de paisagismo, foi feito pelo Raul Pereira, mas mal ou bem é um escritório de São Paulo, então a gente está pegando o projeto do Raul todo e fez um coletivo lá de agrônomos, paisagistas, arquitetos, herveiras e comunidade, permacultores, e estamos refazendo o projeto olhando para o terreno hoje, como é que ele está hoje, lá que está um caos, né? Está todo machucado. Vai ser um projeto de cura, de permacultura, para curar o terreno que está muito doente, porque é uma obra que já dura 3 anos, pode imaginar como é que está a erosão e a terra seca, né? Bom, a gente está contratando e formando professores, a equipe, está na revisão, no detalhamento do PPP e do currículo, vamos criar uma disciplina que vai chamar Cuidando da Nossa Casa Escola, que vai ser arquitetura desde a creche, que é um pouco tem a ver com o CAU Educa, né, também, que foi criado aqui em São Paulo, e também acho que no CAU Nacional, que é como que a gente fala de território, de arquitetura e de urbanismo desde a creche. Então, a gente vai fazer essa disciplina, não é o nome que tem, né, por enquanto, essa matéria, digamos, e vai vir junto com a bula da escola, como que é o funcionamento dela, como é que troca a lâmpada, como é que cuida da placa de energia solar, do filtro de reuso de água, etc., né, dos punks. Então, vai ter uma bula, um manual de cuidados com o espaço da escola. Vai ter, então, o regimento escolar, a gente também está participando, que é quem abre a porta, quem apaga a luz, quem limpa a louça, quem varre. Vai se formar o conselho escolar, vai ter o batismo, eu pulei aqui, o batismo a inauguração, ela vai ser feita com uma série de coisas que a comunidade vai fazer. Pano de prato, os silks que vai pintar as paredes, na linha do Jamac, aqui em São Paulo, né, que são essas pinturas com telas, vai ter vários cestos, várias cestarias, coisas de palha que eles fazem muito bem lá, que vai fazer parte do mobiliário da escola, os lençóis, várias coisas que vai usar, que a gente está chamando de batismo do enxoval, digamos assim, né? E depois vai ter um processo de terminar a escola ao longo dos próximos anos, né? Porque muita coisa não vai estar pronta, acompanhar o crescimento das árvores, do pomar e tal. E aí a gente vai formar o conselho, né? Porque vai ter que ter um conselho com estudantes, funcionários responsáveis e professores e gestores, e também estamos fazendo os projetos do entorno, né? Do impacto da escola na região, da ciclovia, dos acessos e de algumas praças do caminho da escola, essa ideia de caminho escolar, né, que a gente trouxe lá da Espanha. Gente, para finalizar mesmo, são 10h20 quase, como que eu vejo, resumindo, o nosso lugar? Mediando processos de conscientização e de criação de uma epistemologia compreensiva. Isso, epistemologia compreensiva, é fácil de entender, difícil de falar. Está nesse livro que eu vou dar o PDF para vocês, que foi feito nesse projeto que eu trabalho no Tomiotaki dos Territórios Educativos, que é um prêmio que a gente dá, e é um texto do Muniz Sodré, que é um gênio, né, um antropólogo carioca de 80 anos, e ele propõe essa aproximação afetiva do território. Eu vejo a gente também no projeto do Espaço Educador Sustentável, com metodologias participativas, desde o mínimo detalhe construtivo, a soleira, a iluminação, a ventilação natural, até a escala do bairro, né? Então, essa coisa que eu sou urbanista, eu sou paisagista, eu sou designer de objeto, não dá. A equipe tem que ser multiescalar, porque depois as escalas não ornam, gente, não casa. Tem que pensar junto essas várias escalas do projeto.
desde a capa do livro, entendeu? Talvez se bobear, né? O acompanhamento da obra que é muito importante a gente estar junto e ser respeitado nisso, que não é fácil, principalmente para as mulheres, é bem complicado, ainda é um processo bastante machista, né? A arquitetura já é, e ainda a obra é pior ainda, mas estamos aí. Acredito que hoje a maioria dos estudantes, dos cursistas aqui sejam mulheres, né? Os TCCs nesse tema são quase todos de mulheres também, eu participo de muitas bandas. Acho que a gente tem que ganhar esses homens aí. Bom, acompanhar o processo pedagógico, a docência, ou seja, a gente ir para a sala de aula nessas escolas de ensino básico, importantíssimo. Ou seja, a licenciatura em arquitetura e urbanismo, a gente tem que criar essa cadeira. O arquiteto que quer dar aula em escola pública ou no ensino básico tem que fazer artes, gente, por favor. Nem todo arquiteto é artista, professor de artes. Tem que ter a matéria arquitetura e urbanismo. E aí também, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é estar na gestão e na manutenção e transformação desses espaços, na equipe. E também, gente, uma coisa importantíssima que eu quase não falei aqui, não vai caber, que é a avaliação pós-ocupação permanente. Observar, funcionou? Fizemos uma casa de árvore, fizemos um escorrega, a sala, o laboratório de informática não existe mais, o Fab Lab, o refeitório. Deu certo? Voltar, gente, para o lugar que você projetou e ver se deu certo. Fazer uma análise pós-uso, ouvir as pessoas, observar o uso daquele brinquedo. Isso aqui é para os bebês. Os bebês detestam, vai falar a berçarista. Você fez com tanta boa vontade, mas não deu certo. Tem que olhar, gente, tem que corrigir. Então, raramente são as prefeituras, mesmo clientes particulares, que nos contratam para arrumar os erros que a gente cometeu. Eu tive a sorte de fazer uma creche aqui na cobertura de um prédio na Praça da Sé e os advogados me contrataram para voltar lá e consertar o que não deu certo. Isso é muito importante. Bom, gente, acho que eu acabei. Eu quero deixar aqui. Vocês já devem estar cansados de me ouvir. Eu estou até cansada de ler. Esse livro é bem legal também, que é do David Ora. É bem importante, gente. Eu acho que já levei lá para a Bahia. Alfabetização ecológica. Esse capítulo, Lugar e Pedagogia, ele fala isso que, gente, a gente não discute lugar, eu estou só resumindo o que está escrito aí, tá? Porque a gente é destituído de lugar. A gente não tem direito territorial. Tanto que surgiu agora o conceito de racismo ambiental. Eles nos excluem, mesmo os brancos, ricos, somos excluídos. Por isso que o espaço público é tão maltratado. Então, o nosso papel, eu acho, que é de, em conjunto com a sociedade, atuar para que deixemos de ser destituídos de lugar e ocupemos o que nos é de direito. E que a gente habite antes de construir. Aí eu termino com aquela frase do Heidegger. Construir tem que vir depois de habitar, gente. O sentimento de habitar não precisa do espaço construído, ele é um sentimento cooperado, compartilhado. Se você constrói primeiro e vai querer habitar depois, não vai dar certo. A escola vai ser pichada, os alunos vão riscar a porta do banheiro, porque eles não habitaram a escola antes dela existir. E o sentimento de habitar é desenvolvido na escuta e no desenvolvimento do projeto participativo. Aí que nasce esse sentimento de habitar, que é muito caro. Pronto. Aqui eu vou deixar, então, todos os livros que eu usei. A capa, né, tem um nome. Todos têm na minha biblioteca, que foi doada para a escola da cidade. A gente vai criar daqui uns meses um centro de pesquisa em arquitetura e educação, aqui na General Jardim. São 5.000 livros, todos voltados para esse tema, que eu emprestei para a escola da cidade, porque lá tem o curso de pós, arquitetura e educação. E aí a gente vai criar esse centro de pesquisa lá dentro. E aí todos esses livros estão lá e muitos outros muito legais e alguns bem raros, né? Por isso que eu preciso desse da Mayumi aí, Adri, da cópia do Xerox.
Aí os Eu livros, vou né? fazer, é que eu não tive tempo, Não, desculpa. querida, eu não estou te cobrando. Não, não é que eu não estou cobrando, eu quero te lembrar, mas não tem a menor pressa, porque eu Claro, acho que eu não irei a São Carlos tão cedo, né? Então mas você a me gente manda. vai, eu vou fazer com carinho. Semana que vem vou te mandar pelo correio. Obrigada. Pode ser mais para frente, obrigada. Ó, esse livro aqui, o último, Urbanismo Ecológico, tem essa escola publicada, tá? E esses dois aqui, Territórios Educativos para Educação Integral, e esse aqui tem um PDF que eu vou mandar para vocês. Nesses sites vocês encontram muitos materiais. No meu, que eu falo meu, gente, mas eu sou apenas uma pessoa que passou por lá e eles me marcaram profundamente, que é o GAI, né, da FAU-FRJ. Lá, gente, tem pesquisas, mestrados, doutorados, livros em PDF, outros que tem que comprar, mas esse é o melhor grupo de pesquisa que eu acho que tem ainda no Brasil. Ainda é o melhor, que eu saiba, né? Mas não importa que seja o melhor ou não, é muito legal. O outro é o site do Prêmio Territórios Educativos do Tomi, tem materiais incríveis e tem a publicação para vocês baixarem. E o site do Centro de Referência Educação Integral tem materiais muito legais sobre território e educação também. E aí está meu e-mail, gente, para quem quiser pedir, compartilhar, eu estou super à disposição. E muito obrigada, gente. Eu espero ter colaborado com a discussão que vocês estão fazendo. Obrigada. Bia, foi maravilhoso. Olha, só tenho a agradecer. Eu queria, a Luciana Seron, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, ela teve um compromisso que já estava marcado e a gente trocou muito em cima da hora a palestra e ela realmente não podia, né? Era uma questão importante que ela não podia deixar, mas ela te deixou um beijo, ela vai assistir a palestra, né? E ela está também muito honrada de ter você aqui na abertura do curso. Foi muito bom, acho que a gente pode abrir para os debates e achei que assim, nós vamos terça-feira a gente vai fazer uma visita a uma CEMEI, que é um diretor, não é uma diretora. E porque, né, isso também é uma questão que eu acho que é super importante, que a gente vive também na educação um universo feminino muito forte, e a gente precisa escutar outras opiniões se a gente quer incluir, né, a família, os pais, né, todos nesse contexto. Ter um diretor, eu acho que é muito importante também, ter essa voz masculina na escuta da educação, que por muito tempo a gente manteve muito no lado ou no gênero feminino. Então, nós vamos nessa escola, e aí a Natália, que a gente vai disponibilizar no WhatsApp o endereço, tudo certinho para vocês, mas só colocando, né, e essa importância, né, da comunidade, de todos esses contextos que você nos colocou, e desses territórios, né, antes do projeto. Eu acho que isso é fundamental. Quero agradecer e dizer que continuo aprendendo muito com você. Obrigada. Não sei se tem alguma pergunta também, algum que vocês queiram aprofundar algum ponto. Fiquem à vontade também. Se não tiver nada também, não tem problema. Alguém gostaria de se colocar? Ellen, você quer contar um pouco? A Ellen é do Tocantins e ela está na Secretaria de Obras. Você gostaria de
contar um pouco a sua experiência em relação a esses projetos? Nossa, eu queria mais agradecer mesmo, né, a oportunidade de poder ouvir tudo que a Beatriz falou. Eu consegui me enxergar em muitas falas, assim, principalmente essa questão do processo, né? Às vezes a gente tenta chegar mais perto da comunidade, né, ouvir as demandas, né? O nosso trabalho, ele começa com uma visita técnica, né? Tanto para a reforma das escolas, quanto para a construção de novas, ou ampliação, né? Então, o primeiro contato é com a diretora, ou com o diretor, às vezes com os professores, né? E a gente escuta, né? Acolhe todas as demandas, e às vezes é muito difícil quando você escuta, tenta colocar tudo no projeto, e aí depois, ao longo do processo, algumas coisas acabam se perdendo, seja por recurso, né, limitado, ou por questões que acontecem na obra mesmo, né, após a licitação, né, essa questão da empresa, né, de quando você coloca o projeto para ser executado, essas dificuldades, né, da fiscalização com a empresa que acaba executando o projeto. Então, esse diálogo, né, para deixar as coisas cada vez mais amarradas e fortalecidas mesmo, né, alguns parâmetros que a gente acaba inserindo nos projetos, fruto aí desse trabalho com a comunidade, né, que a gente acaba tentando colocar no desenho, às vezes acabam se perdendo, né, justamente por essa questão do processo, às vezes, ser muito longo. Às vezes você começa um projeto ali no início do ano, ele vai ser licitado dali um outro ano, às vezes a política já mudou, então é um pouco frustrante às vezes, e é tão bom a gente conseguir ver um exemplo como esse, né, de que pode dar certo, né, de que às vezes essas dificuldades elas podem ser vencidas. Então eu queria mais agradecer, porque é bom a gente ver um exemplo assim, poder mostrar, olha, a gente pode conseguir inserir outros conceitos, né, e fazer as coisas serem executadas. Então, obrigada, Beatriz, pela palestra, por tudo que você comentou. Para mim está sendo muito importante por isso, né? De nada, foi uma honra, Ellen. Eu sei quando a gente está. Eu fui na Secretaria de Obras em Santo André no começo. Eu entrei pela Secretaria de Obras depois que eu fui para a Educação, no ano 2000, 2001. O Celso Daniel ainda estava vivo. E eu lembro, assim, como eu comecei essa experiência. Eu já tinha trabalhado em outras prefeituras, mas lá era um céu, assim, porque a gente entrava no governo, você passava por um curso de planejamento estratégico, com todo mundo que entrava naquele mês. Só depois de um mês de curso integral, o dia, você trabalhava fazendo curso, com pessoas da área da medicina, né, da saúde, de outras áreas, criando as coisas em comum. E aí, quando você ia para sua sala, para sua mesa, você já tinha aquela visão complexa, né, do planejamento estratégico. De repente, você vai para alguma prefeitura, que eu passei também por outras, que não tem nada disso, é tudo segmentado, até uma disputa de secretários, secretárias, ou vem a visão, sei lá, da sogra do prefeito, que chega e fala, eu gostaria de ter uma fonte aqui na entrada da escola. Você fala, gente, como assim? E aí você tem que ouvir isso. Então, o que eu aprendi assim nesse tempo todo? Nossa, Ellen, você é Goulart também, que engraçado. O que eu senti, assim, quanto mais a gente estiver junto com a população, mas de verdade, os céus em São Paulo, Ellen e todo mundo, acho que algumas pessoas talvez nem saibam disso. Quando a Marta fez 21 céus, é do PT, entra o Serra. Quando o Serra entrou no primeiro dia, ele já saiu fechando o céu. Que absurdo, teatro para criança. Tem que ter sala de aula. O que é esse dinheirão, essa piscina aquecida olímpica? É sala de aula. E como que põe a creche junto com o fundamental, o pequeno, o maior... Outra concepção de educação que ele trouxe, horrível. Não sei o quê, nada de céu. E aí a população foi lá, queremos céu. Porque a população participava de todas as nossas reuniões em 2 anos. Eles sabiam o que era, eles sabiam quanto custava. Aí exigiram do Serra, do prefeito, digamos, e depois do Kassab e dos outros, os céus. Claro que eles fizeram os céus deles. O teatro só com 100 lugares, a piscina pequenininha. Mas, por exemplo, a área de educação infantil muito melhor que a nossa. Foi ouvir mais, a gente não ouviu
tantos professores no céu, sabe? Aí é uma outra conversa também. Mas a gente, essa análise pós-uso e o meia-culpa da própria gestão, geralmente se aponta o dedo para a gestão do outro lado, né? Mas quando foi fazer os céus novos na gestão Haddad, por exemplo, começou um processo de ouvir o erro dos céus da Marta. Mas não deu tempo, teve que interromper, porque a licitação tinha que sair. E aí a gente errou de novo em muitas coisas, eu considero que a gente errou. Até fui considerada um pouco inimiga do povo da gestão da Haddad, porque eu fui fazer a crítica, assim, de alguma forma, dizer, gente, o que é isso? E aí é um pouco assim, não cabe no processo, o processo de escuta é muito longo. Então, quem que consegue realmente garantir de uma passagem para o outro é a população. Quando ela sabe o que é, como ela sabe que é bom para ela vai lá cobrar de quem ela votou mesmo. Eu quero tanto que a Marta fez 21 céus, depois dela foram feitos umas 40 céus. São Paulo acho que já tem uns 60 céus. Alguma coisa assim, eu estou dando um chute, tá? Mas tem bastante mestrado e doutorado e TCC sobre céus, vale a pena ver, quem quiser, que são muito bem feitos, dessa linha do tempo, das políticas, né? Mas o que é importante também, Ellen, é você ter sempre um homem do seu lado, desculpa falar, porque é assim, fica essa coisa que é arquiteta, que é mulher, quer fazer, e outra, o peso da escuta de diretor tem que ser o mesmo para uma faxineira, o mesmo para uma criança, o mesmo para um pai e para uma mãe. Porque em muitas escolas ainda não tem esse processo de escuta. E aí você pode levar essa prática. Então, lá no site vocês devem ter, tem um livro, outro também que acabou de chegar, ó, da sua xará, Adriana Friedman, né, Adri? Que esse livro é bem importante, e tem um outro que a gente publicou agora também, eu tenho um artigo, que é o Rodrigo Loeb, com uma professora do Mackenzie, que é As Crianças e a Cidade, lá descreve muito o processo de escuta também, é bem legal esse livro. Então, tem muita gente estudando isso, né? O pessoal do Cocriança aqui da FAUSP está fazendo metodologias de escuta, porque aí você vai para as reuniões já um pouco tentando contaminar com esse tema, sabe? Mas não pode ter cheiro de comunista. Tem que tentar tirar essa questão partidária da conversa. Então, assim, olha, gente, tem que escutar porque é bom, é respeito. Porque, assim, sempre que a gente foi com as bandeiras de esquerda, numa prefeitura que às vezes não é, o não não tem nem chance de voltar a segunda vez. Então, é muito importante avaliar o campo político. Quem é que está na prefeitura, o que ele tolera, o que a secretária tolera de educação, para a gente poder não chocar, não queimar nossas ideias, e ir com calma, né? Porque isso também eu aprendi, que às vezes a gente vai com muita coisa da militância e você é excluído do debate, às vezes, em alguns lugares, seja de um lado ou de outro. Eu, por exemplo, essa prefeitura atual lá de Serra Uruçuca, ele é daqueles que ficou ajoelhado lá com a camiseta verde e amarela. São daqueles mesmo, né, do mito e tal. E eles estão fazendo processo democrático. De ouvir todo. É muito real mesmo essa questão da participação da comunidade, assim, de como isso dá força, porque eu não sei se isso acontece em várias secretarias, mas eu acho que, às vezes, o que mais atrapalha, uma das coisas que atrapalha é que a gente, às vezes, é um corpo técnico, tem conhecimento para isso, mas muitas vezes as decisões mesmo, as mais importantes, do que vai ser executado, se vai ser executado, quando, elas partem de um cargo que não é técnico, né? E é político, então, assim, isso acaba impactando muito, às vezes, no que vai ser construído, quando vai ser construído, por que vai ser construído, em que prazos vai ser construído, e quando você tem o respaldo da comunidade escolar, né, quando você tem ofício solicitando, quando você tem o apelo da direção, dos alunos, quando você consegue reunir essa demanda mesmo, a necessidade do que eles querem efetivamente para a escola, fica muito mais, você vai com muito mais força e muito mais apoio, até nas decisões mesmo de projeto, né, porque a todo momento, principalmente nessa fase de projeto,
eu acho que em todos os projetos, mas assim, o arquiteto ele tem que estar sempre preparado para justificar o custo das decisões, o porquê de cada intenção, né, no projeto de arquitetura, que é o que vai ser questionado lá em cima por um secretário, por um governador, por um prefeito, né, para quem aquele projeto vai ser apresentado primeiro, né, porque primeiro isso passa por ali, para depois ser divulgado, depois chegar na comunidade, né, e quando você tem, você consegue desde o início, né, fazer tudo pensando nas demandas que vêm lá da sociedade, né, da escolar ali, né, e justificar as decisões de projeto de arquitetura em cima disso, principalmente em obra pública, né, que é para quem efetivamente a gente projeta, né, não é para o governador, nem para o secretário, nem para, né, eu acho que isso fica muito mais perto de ser executado de acordo com o que você projetou, né, o caminho fica um pouco mais curto, né, e acho que até acaba ajudando a vencer essas barreiras que vão desde a licitação até durante a obra, né? Às vezes uma mudança significativa de projeto, ou às vezes durante a obra, após a execução, após a licitação, que às vezes acontece, né, de você fazer todo o trâmite certinho, é quando chega lá na hora mesmo, fala assim, não, eu não vou fazer assim, ou, e agora mudou o preço, esse material não vai, agora a gente vai fazer assado, ou o que era por aqui, agora vai ser por ali. Acontece, né, muito, de você ter que fazer um ajuste ou outro. Mas quando essas decisões do projeto elas estão baseadas nesse apelo da comunidade e no que realmente a sociedade pediu, e isso é documentado, é muito mais difícil, né, de você perder, né, se perder nesse caminho. E eu acho que quando você fala sobre isso, sobre você pensar ali no todo, né, nas características do lugar, da comunidade, do que é, de onde aquele projeto está inserido mesmo, naquela cultura ali, né, quando os projetos eles são pensados, amarrados com isso, né, com todos esses aspectos locais, né, fica muito mais fácil de você justificar as decisões e desse projeto seguir, assim, o mais fiel possível do que foi pensado, mas até você chegar nesse ponto, assim, de você conseguir construir é um caminho muito, muito complicado, e a gente vê, assim, um projeto que está praticamente, agora acho que vai terminar, que você falou que está no final já da obra ali, é muito legal, assim, ver um exemplo desses Mas uma coisa executado, dá uma importante esperança, assim, também, olha, tem um caminho. sim, Ellen, mas uma coisa também importante que eu estou chamando de análise pós-uso e que eu acho que a gente ainda não faz. Eu não sei se alguém teve uma experiência diferente e me fala aqui. Essa volta, não só para fazer análise pós-uso que a gente aprende na faculdade, lá da Apple mesmo, tal, mas é um pouco relembrar. Lembra que vocês pediram isso? E aí, vocês acham que foi bom ter pedido isso? A gente lutou e fez, mas parece que ninguém está usando. Então, chamar para essa avaliação, porque aí vai ficando essa consciência territorial e as pessoas se sentindo dona e corresponsável também pelas coisas que deram e não deram certo, e pela possibilidade de mudar. Vamos então mudar, vamos tirar essa casa da árvore daqui que ninguém está subindo, vamos pôr um outro brinquedo. Então, acho que a presença do arquiteto no cotidiano educativo, não só com projetos, mas com uma disciplina, na docência, é muito importante para manter acesa essa reflexão. Caiu uma pedra, caiu uma árvore, teve uma enchente, o esgoto entupiu, coisas que acontecem que não estavam nem previstas no projeto de reforma ou da obra nova. Isso eu acho que é muito importante também, assim, conseguir manter esse corpo e também que ele seja intersecretarial, porque já vi muita gente que é do DPH, do departamento do IFAM, ter visões super antagônicas com quem é arquiteto, dois arquitetos de obras e o outro da cultura. Não ter um alinhamento conceitual, não que precise pensar igual, mas partirem de concepções do direito, do territórios complementares e não antagônicas. Então, a gente tem aqui uma creche em São Paulo, a EMEI, Gabriel Prestes, é uma EMEI, na Consolação, que foi até do tempo do Mário de Andrade, não é bem um parque infantil tradicional, mas era do grupo dos parques infantis, no fundo do Mackenzie, que está caindo quase em cima da EMEI, e não pode mexer porque é tombado, não pode mexer. Então, mas é tombado o quê? Não se sabe bem. Aí vem a prefeitura, a Secretaria de Obras e faz um banheiro para deficiente lá do outro lado, e nem perguntou onde era, quem era deficiente. E o banheiro de deficiente, de portadores, né, é misto.
sendo que as pessoas já falaram, as mulheres cadeirantes não querem usar o mesmo banheiro que os homens cadeirantes. Mas é caro, só tem pouco, faz um só. Então, as intervenções geralmente vêm das secretarias sem ter esse encontro de discussão. E eu acho que quem deveria reger o encontro é a gestão da escola. Então, hoje eu estou começando muito, até antes de ouvir criança e jovem, porque os professores e o diretor ou a diretora, ou o coordenador ou a coordenadora pedagógica, podem depois pôr tudo a perder, não só esse político aí que você falou, mas eu cheguei a fazer projeto participativo em Jaboatão do Guararapes, por exemplo, que na inauguração as crianças me enfiaram dentro de uma sala e falaram, fizeram tudo diferente. Por quê? Os professores falaram, a gente não teve coragem de falar na escuta, mas a gente queria esse estacionamento para o nosso carro, puseram no lugar do parque. Estacionamento. A diretora pediu para o empreiteiro. E aí as crianças esperando o parque, que foi discutido durante um semestre, e não foi feito, porque, não, é que lá fora eles riscam o nosso carro, mas eles não tiveram coragem de levar essa discussão para o debate democrático, lá para as plenárias. Porque podíamos ter pensado, tudo bem, faz um rodízio de carro, ou arruma um ônibus para levar professor, eu não sei, mas o que a gente vê é que quando os professores não são ouvidos na sua totalidade, principalmente os do contra, que sempre tem, né? Tem também grande chance do projeto não se efetivar. Então, esse trabalho que a gente chama de equalização, é um circuito de formação inicial, de equalizar as concepções, né? É bem importante, assim. E aí está na mão muito da educação. Bom, mas eu falei muito já, não sei se mais alguém queria compartilhar também. Eu queria aproveitar, né, quando vocês estão colocando essas experiências, eu não sei se alguém quer falar, alguém quer colocar alguma coisa. Eu tive uma oportunidade de visitar 33 creches fazendo um projeto para o MEC dos parâmetros de educação infantil. E a gente foi visitar no Brasil todo para coletar boas experiências, né? Então, assim, para ter um parâmetro de qualidade, então fui buscar as boas experiências. O que assim, um dos lugares que mais me marcou foi na Bahia, em Salvador. Uma diretora, ela construiu um quiosque dentro da escola e quando ela foi fazer a reunião de pais, primeira vez ela falou assim, vou fazer às 7 da noite. O horário não é de reunião, não é às 7, todo mundo volta do trabalho, porque era uma convenção de fazer reunião à noite, não apareceu ninguém. Daí ela foi perguntar, mas o que aconteceu, né? Os pais, ninguém veio. Eles falaram, impossível deixar as crianças sozinhas. Como que a gente vai vir aqui às 7 da noite? A gente tem que vir aqui de manhã, às 7 da manhã. Então, esse foi a primeira lição que ela me ensinou e que né, essa escuta também, de que às vezes a gente tem que fazer as coisas num horário dos pais, porque os pais precisavam também de atestado para faltar no trabalho. E ela podia dar esse atestado. Então, eles podiam chegar às 9 no trabalho, porque eles tinham feito a reunião das 7 às 9. E a segunda coisa, com esse quiosque, ela começou a fazer essa formação dos pais. E aí os pais escreveram para ela, né, no final, falaram assim, o ano que vem vai ter a escola de pais de novo? Então, acho que assim, é muito importante, né? E ela falou assim, hoje, para mim, o lugar mais importante da escola é esse quiosque, onde eu posso discutir com os pais tudo o que acontece aqui dentro, trazer o conselho tutelar, trazer questões que a gente está discutindo com as crianças e também com os pais. Então, trazer os pais dentro da escola, né? Ela ensinou que era um parâmetro de qualidade. E que precisava ter esse lugar, né? Ela precisava de um lugar para acolher esses pais. Então, essa foi uma experiência assim que eu achei muito, muito interessante. A segunda, Bia, quando você fala assim que às vezes as vozes aparecem, né? A gente fez um trabalho enorme no SEI Suzana Campos, que é um SEI do lado da escola
da Unifesp, e foi feito com a Tizuc, e várias pessoas, várias pesquisadoras, e a diretora muito ativa também. E aí, um dia, elas chamaram um pintor e fizeram uma pintura no parque. E aí tinha nuvenzinha, e a gente muito discutindo a cultura da criança, né? Trazer essa cultura da criança, o olhar da criança, porque que, assim, o desenho da criança, tudo para ser qualificado, né? E discutido nesse espaço, que era o espaço educativo, que é o espaço. E elas trazem esse profissional, e elas decidiram e trouxeram esse profissional, e fizeram uma pintura. E quando eu cheguei lá, assim, eu fiquei tão sem saber o que falar e perguntar. Eu falei, gente, sabe como que surgiu isso? Como que aconteceu? Né? Não, elas falaram com muita naturalidade. Agora, a nossa escola tem cara de escola. Né? A gente quer ter a escola com cara de escolinha. Todas as escolas do bairro, né, tinham esses desenhos de nuvenzinha com sorriso, solzinho, arco-íris, né, amarelinha com o céu e o inferno. E elas, como professoras, queriam se identificar com esse universo. E a gente não tinha entendido isso. Né? Dentro da escola, a gente não tinha entendido isso. Então, Sim, Pri, eu até tenho um ponto hoje que está bem o sistema da colonização, né, e da decolonização. Eu acho que é isso, que nem os ambientalistas, ou permacultores, ou bioconstrutores, tá? Eles criticam muito o meu projeto lá, né, são meus amigos, eu também sou ambientalista, mas assim, Bia, que horror, aquele elefante branco, é quanto concreto. E eu, assim, eu explico, ó, teve uma história essa escola, imagina, aquilo agride a paisagem. E os professores, que linda é a nossa escola. Que linda é a nossa escola. E o prefeito querendo pintar de amarelo e azul, daí a gente fala, por quê? Amarelo e azul é a cor do seu partido, né? Então, exatamente assim, a gente tem o nosso gosto também, né, colonizador. E a gente achava que esse bichinho, a nuvenzinha chorando, não tem nada a ver, mas é isso que você falou, ela se sente mais protegida com essa nuvenzinha lá, com a boca do céu e do inferno. Então, por outro lado, eu acho que um grande trabalho nosso é de colaborar para ampliar repertório. Né? Então, levar pinturas que foram feitos junto, ateliês abertos, né? Stella Barberi, sei lá. Falou, olha, muito bacana mesmo trabalhar com essa questão. Eu acho que é isso, a gente não desistir do diálogo, mas também respeitar como diálogo mesmo. Eu concordo, são coisas que a gente aprende no dia a dia. Agora, na verdade, um ponto que eu queria dizer assim, que é muito importante é o tempo. Essas reuniões, elas não têm espaço no currículo, e a gente tentou até colocar em Nova Iguaçu como carga horária, e não passou na Câmara, chamaram a gente de vagabundo, porque a gente queria pôr aula de conversar, e não foi aprovado pelos vereadores, e que a maioria era da oposição, lá o Lindbergh na época era prefeito do PT, né? E era o Jailson Souza e Silva, né, que é o geógrafo lá da Maré, que era o secretário, e aí a gente percebe que ainda não faz parte da rotina das escolas essas reuniões. Nem as empresas deixam os pais irem, né? Nenhuma patroa, às vezes, a empregada doméstica, eu vou, ai, que saco, vai faltar, não vai, quem vai ficar com a minha filha aí? Você podia falar, olha, porque um empurraria para o outro em prol da comunidade, mas não temos ainda esse desenho de licenças para reuniões, né? A gente é tudo um saco as nossas reuniões, ai, reunião de condomínio, e acho que eu defendo que o tempo de intervalo, a gente está trabalhando na Flaxo com a professora Miriam Abramovay, a questão da violência escolar, e a gente tem discutido essa questão do tempo do recreio. Né? O tempo do recreio ser o mesmo tempo da aula. Por que o recreio é menor que a aula, né, gente? Na hora de comer e brincar, vale menos do que aprender? Eu também não estou aprendendo a brincar, aprendendo a comer,
porque a gente conseguiria no recreio ter umas reuniões de meia hora, né? Também, além de comer, brincar, descansar, a gente garantiria as horas de conversa, porque nem todo mundo volta à noite, né? Porque dá trabalho. Eu acho que era isso que eu... Tem que ter bastante paciência, né? Empatia, né? Que é uma palavra que está na moda e que eu acho que é importante. A gente se colocar no lugar do outro e acalmar o ego, né? Um pouco isso. E uma coisa também que eu acho que é muito importante é que você colocou, Bia, né? E eu vou contar uma experiência. A gente pensou um banheiro, assim, os banheiros são os locais muito complicados, né? Dentro da escola. Sempre foram questões, às vezes, de violência, banheiro às vezes fica sujo, as professoras nem sempre querem. É um espaço da criança pequena, em especial, que tem muito trabalho e que tem muitos desafios, né, desse cuidar e educar que a gente tem dentro do espaço. E a gente acabou de fazer um trabalho no e-mail, foram discutido, foi muito falado, muito em conjunto, de fazer um banheiro único, sem entrada de feminino e masculino. Mas não foi aceito. Então, a gente fez igual. Então, o que a gente optou? Fazer 2 banheiros iguais, onde as crianças não podem identificar a entrada de masculino e feminino. Então, pode entrar quem quiser nos 2 banheiros, é um do lado do outro. E a gente fez em meia parede, tiramos, era uma parede inteira, e cortamos na metade a parede, para que o adulto pudesse ter a visão, porque é importante a criança precisa de ajuda, e às vezes você precisa identificar, falar, peraí, estou chegando, né? Calma. Então, muitas vezes são crianças pequenas. E as professoras falaram, não vai dar certo. As crianças vão subir na privada e as crianças vão olhar, elas vão cair, vai ter acidente. Assim, ninguém subiu na bacia. Ninguém. A única moleca que subiu, ela subiu em cima da pia. A gente fez uma grande pia de concreto e ela subiu em cima da pia para olhar. Mas foi uma vez só, né? E é uma coisa de conversar também. Mas, às vezes, né, é uma questão de experimentar também. E falar, olha, se não der certo, vamos cortar. Se não der certo, a gente já tem uma verba para fechar. Não se preocupe. A gente garante para vocês. Uma escola pública, Adriana? Uma escola pública, uma incrível. no Itaim Paulista. Eu quero ver essas fotos. Você, quando for dar sua aula, você me chama para assistir. Assim, onde a diretora já escutou de um fornecedor, foi o que a Ellen falou. Acabou a tinta. Aí a gente olhar para a licitação e explicar que a direção tem que ir lá na secretaria, na delegacia de ensino, falar, olha, está escrito aqui no edital, tinta de primeira qualidade. Você não pode colocar qualquer tinta. Não é do seu jeito. Aqui na licitação está escrito isso. Então, trabalhar a licitação e dar subsídios para que a diretora, né, para que o gestor possa garantir essa execução. Porque, às vezes, coitado do gestor, ele tem que administrar a escola, a obra, a família e as crianças. E ainda ter um plano educativo. Sim, é bem difícil. E eu acho que é isso, é compartilhar mais o saber e também empoderar. E às vezes a diretora ou o gestor são autoritários e centralizadores por falta de opção, de não saber que dá para formar um coletivo. Eu lembrei essa história de banheiro do Paulo Mendes aqui no Sesc 24 de Maio, né? Ele fez a área de lavar a mão e espelho, unissex, para todo mundo, todos os gêneros, tal. E ele queria fazer um banheiro só, mas não deu, o Sesc não quis nas escutas. E aí eu estava ouvindo uma faxineira, eu frequentava, né, quando eu morava aqui em São Paulo, o Sesc aqui, daí, e aí, que legal, né? Ela falou, legal nada, a gente gosta de passar batom, não quer um homem ficando olhando. Eu não achei legal, a pessoa que fez esse projeto não era mulher, apesar que eu pensei, eu acho que eu até faria, né? Mas ela falou, a gente quer privacidade para passar batom e pentear o cabelo e para se arrumar.
Então, isso é muito louco também. A gente dá umas sonhadas com umas coisas que elas quebram muitos paradigmas, talvez até por isso que a gente fica tão empolgado, né? Parede baixa, misturar. Porque é uma experiência que a gente quer propor, no fundo é isso, né? Mas o que elas falaram? Que esses banheiros ficaram como são, mas que elas agora têm um outro banheirinho lá no subsolo, que é para onde elas passam batom. Então, foi interessante, manteve o banheiro público, porque ele também não quis fazer banheiro para funcionário, ele pôs todo mundo junto. Mas elas reivindicaram depois para a gestão do SESC que elas queriam banheiro para funcionário, sim. Que é quando elas sentam no chão e deitam e não sei o quê. Então ficou, mas assim, eu acho que é isso, as negociações, essa negociação ela não é tão comum, né? Eu acho que é isso, eu acho que estamos acabando, né, Dri, também aqui, quase 11. Sim, são 11 horas. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém quer se despedir? Fazer alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, Bia. Assim, achei que foi fantástico. E nós vamos depois disponibilizar, vou te passar o link. E realmente foi muito bom, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, Adriana, o convite a todas vocês, todos, né? E estou aí também disponível para alguém quiser uma pesquisa mais aprofundada em algum item que eu toquei, estou disponível. Muito obrigada. Gente, então nós vamos encerrar e nos falamos. Fica o meu compromisso de enviar uma cópia publicamente aqui falando para a Bia do Xerox. Obrigada. Gravado. Não precisa ser a semana que vem, viu? Pode ser Não, quando mas der. foi o lançamento do curso, acho que a gente estava muito... Mobilizado, né? Mas agora eu acho que a gente está dando sequência e acho que está muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, então aos ouvintes, a Natália vai colocar lá no nosso grupo o endereço e nós nos vemos na terça-feira de manhã, tá bom? Um grande abraço, boa Páscoa para todos, boa viagem de volta, Bia, aproveita o sol da Bahia. Obrigada, já estou indo mesmo para o aeroporto. Então, e a gente se fala, tá bom? Um grande abraço a todos.